Bom dia. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 24 de Matemática 2. Nós vamos falar de posições relativas entre duas circunferências, ok? Então vamos prestar atenção que esse módulo é mais a parte conceituais do que cálculo, beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala de circunferência, né, a gente já sabe que a gente tem um círculo, né, que a gente tem uma volta, né? Aí a gente tem o centro no meio dela, que é o ponto de origem dela, tá? Então, só que aqui a gente está acostumado a trabalhar com uma circunferência só, sendo que agora a gente vai trabalhar com a distância entre duas circunferências, beleza? Então vamos lá, vamos prestar atenção que esse módulo é mais a parte assim de interpretação, de conceituais mesmo, para que a gente possa desenvolver, ok? Então vamos lá. Primeiro passo, a parte de introdução, vem falando de posicionamento relativo entre duas circunferências. Varia de acordo com a distância de seus centros. Aqui a gente tem uma circunferência 1, né? Vamos olhar essa circunferência aqui, só essa aqui, tá? Eu tenho o centro de origem, que está identificado com 1. Nesse centro de origem aqui eu tenho um raio, tá vendo? O raio também se chama raio 1, tá? Porque aqui a minha circunferência é 1, é a primeira circunferência que eu tô trabalhando, beleza? Agora vamos olhar a minha outra circunferência, tá? Então aqui eu tenho uma circunferência, que é a circunferência 2, por esse motivo que esse O aqui é 2, porque minha circunferência 2 é minha segunda circunferência. A partir do momento que eu pego o meu ponto de origem, né, que vou até a minha borda da minha circunferência, significa que isso aqui é o raio, beleza? Então, aqui eu tenho o raio, tenho o centro da minha circunferência, aqui eu também tenho o centro e tenho o raio, beleza? Só que olha só, quando eu pego o centro dessa circunferência aqui, e eu vou até o centro da outra circunferência, ok? Isso aqui se chama D. Esse D aqui significa distância, beleza? Tranquilo? Então, a distância do ponto 1, do O1 para o O2, né? Vem identificado por essa letrinha aqui. Aí vamos lá, D é igual a distância entre os centros, centro O1, centro O2. Aí eu tenho dois raios, eu tenho raio 1 e tenho raio 2, que é igual os raios da circunferência, O1, O2, ok? Agora vamos lá. Circunferência secante. O que vem a ser uma circunferência secante? São aquelas que se cruzam em dois pontos, ou seja, possui dois pontos em comum. Tá vendo? Ela tá se cruzando, tá pegando esse ponto aqui e esse ponto aqui. Toda vez que eu tiver uma circunferência e uma outra circunferência, uma por dentro da outra, tá se cruzando. Então, significa que eu tenho um ponto que secante. Vou desenhar aqui para vocês, ó. Uma circunferência, tô desenhando pequeno, tá? E agora eu vou desenhar uma outra circunferência. Tá vendo, ó? Pegou esse ponto aqui e pegou esse ponto aqui. Então, significa que essa circunferência aqui é uma circunferência o quê? Secante. Ok? Aí aqui, ó, eu tenho raio 1, tenho raio 2.
pega do centro até a borda, que vai até o ponto, né? Aqui eu tenho o raio 1 e aqui a distância entre meu ponto de origem. Tranquilo? Aí, o que eu vou fazer? Presta atenção na fórmula aqui, ó. Toda vez que eu tiver uma circunferência secante, eu vou pegar o valor do R1 menos o valor do R2, ó. O valor do R1 menos o valor do R2, que vai ser menor que a distância. Aí eu vou repetir o D, que é menor, aí eu vou somar o R1 mais o R2. Vou jogar sempre dentro dessa formulazinha aqui, beleza? Vamos supor que o meu R1, um exemplo, tá? Vale 8 e o meu R2 vale 6. Então, aonde tem R1, eu vou substituir por 8. Aonde tem o R2, eu vou substituir por 6. Aí eu vou repetir o sinalzinho, vou repetir o D, o sinalzinho, aonde tem R1 é 8, aonde tem R2 é 6. Aí vamos lá. 8 menos 6, 2, ó, D. Aí aqui 8 mais 6, 14. Aí ficou assim, tá? É dessa fórmula aí que eu faço, beleza? Aí depois eu tenho uma circunferência que é tangente. Tangente o que? Interiores. Presta atenção, o que é tangente interiores? São aquelas que se encontram em apenas um ponto e uma é interna à outra. Tá vendo que eu tenho uma circunferência maior e tenho uma outra menor. E tá encostando somente em um ponto aqui, ó. Então, significa que uma é interna à outra, tá? Então, essa aqui são circunferência tangente, beleza? Ó o meu Dzinho, a distância. A distância sempre entre os centros, tá? Isso aqui é o meu raio. Olha a formulazinha. Vai ser R1 menos R2. Então, se o meu R1, né? Ele tem um valor de 8, meu R2 tem um valor de 6, eu só vou diminuir. Isso aqui é só um exemplo, ok? Então, esse aqui são tangente interior, que fica no lado de dentro. Interior no lado de dentro. Só pega um pontinho aqui, ó, beleza? Aí, aqui a gente vai ver a tangente exterior, que é no lado de fora. Também pega somente um pontinho aqui, tá? Lembrando que tangente exteriores eu vou somar R1 mais R2. Interior eu vou diminuir, ok? Circunferência externa, tá vendo? Que são completamente separados, bem distante. Bem distante, gente, ó. Não tem nada em comum, são aquelas que não se encontram, elas não vão se encontrar e não possuem pontos internos em comum, não tem nada em comum. O ponto delas são totalmente diferentes. O ponto tá aqui, o ponto tá aqui, totalmente diferente. Olha a forma. A distância vai ser maior que R1 mais R2. Se o R1 vale 10 e o R2 vale 12, então é só um exemplo, tá? D vai ser maior que o R1, 10, mais o R2, que é 12. Então, D vai ser maior, 10 mais 12, 22. Lembrando que esses números aqui foi exemplo, tá? Depois eu tenho uma circunferência interna, ó, não tem ponto em comum, não tem. Uma circunferência tá dentro da outra, mas elas não se encostam. São aquelas que se encontram e uma é interna à outra, tá vendo? Uma é interna à outra, sendo que uma não tem ponto em comum, tá? A formulazinha tá aqui, ó, R1
menos R2. Não tem ponto em comum por esse motivo que aqui é 0. Beleza? Tranquilo? O que eu quero de vocês? Que vocês façam esse exercício aí do capítulo 24, mais essa parte aí interpretativa. Vocês vão olhando lá e vão fazendo. Presta atenção que é mais interação, mais interpretação, ok? Só ir olhando de um lado e fazendo do outro. Presta atenção nos conceitos. Vocês fazem direitinho. Enviem para mim pela plataforma. Qualquer dúvida, deixa na plataforma que eu vou entrando em contato, que eu vou respondendo. Beleza? Tranquilo? Fique com Deus. Um bom dia para vocês.